Em algum lugar lá no espaço, a cerca de 19.300 quilômetros acima da superfície do planeta, mais de 30 satélites de navegação GPS orbitam a Terra. Graças a eles, você não precisa usar o Sol, a Lua e as constelações para encontrar o caminho certo. Falando sério, quão difícil seria se o GPS parasse de funcionar de repente? Bem, vamos descobrir. No início, você não perceberia nada em comum. Você acordaria, tomaria um banho quente e prepararia o seu café da manhã como sempre. Há eletricidade, suprimento de água e nada está caindo do céu. O primeiro problema que você notaria seria quando o seu programa matinal favorito não começasse na sua TV digital e você precisasse comer seu cereal em silêncio. Hora de ir ao trabalho. Você entra no seu carro e descobre que o GPS não funciona. Olhando em volta, você vê dezenas de pessoas igualmente desnorteadas, tentando ligar seus dispositivos GPS. Bem, tanto faz. Não é como se você não pudesse chegar ao seu escritório sem usar o mapa. Enquanto dirige por ruas conhecidas, você fica cada vez mais impressionado com as hordas de pessoas que lotam os pontos de ônibus. Deve haver alguma interrupção no transporte público, você pensa. Você para seu carro em um caixa eletrônico para sacar algum dinheiro, mas ele não funciona. A mesma história se repete com todos os outros caixas eletrônicos que você tenta. Esquisito. Você finalmente chega ao escritório e liga o computador. A primeira coisa que nota é que a internet está terrivelmente lenta. Funciona mais ou menos, e você consegue verificar seu e-mail, mas leva tempo para abrir um único site. Todos os seus colegas têm o mesmo problema, e infelizmente, esse não é o único inconveniente. Quando você tenta fazer uma ligação internacional, ela falha. Você tenta repetidamente, mas sem sucesso. Você decide ligar para seus amigos. Alguém pode saber o que está acontecendo? Mas essas chamadas também falham. De repente, a eletricidade é interrompida. Mas em alguns segundos, tudo parece voltar ao normal. Por outro lado, essa interrupção curta é suficiente para a maioria dos sistemas em seu escritório. É quando você percebe que algo está muito errado. O que você não sabe é que todos os satélites GPS do mundo pararam de funcionar à noite. E agora o mundo está lutando para viver sem eles. E esse problema é muito maior do que apenas não poder navegar. Enquanto você e seus colegas estão tentando descobrir o que está acontecendo no escritório, em todo o mundo, os aviões saem do curso e batem. E os navios seguem em direção a rochas, falésias e icebergs. Os pilotos não conseguem entrar em contato com os controles de tráfego aéreo porque os sinais não chegam. E navios em diferentes partes do planeta ficam isolados do resto do mundo. O fato é que as pessoas dependem do GPS, que significa Sistema de Posicionamento Global, muito mais do que você imagina. Uma das razões pelas quais os satélites GPS são tão cruciais para as pessoas é porque eles carregam relógios atômicos a bordo. E esses são os relógios que são responsáveis por todo o tempo do mundo. Se eles funcionarem mal, acabarão com praticamente tudo, desde redes de energia elétrica à internet, TV e rádio digitais, à comunicação celular. Pois é, parece que os relógios do GPS são importantes para literalmente todos os sistemas de comunicação digital. Enfim, de volta ao mundo sem GPS. Sem sinal de rádio ou TV e com a internet super lenta, você não tem acesso às últimas notícias. É por isso que você não sabe que várias horas depois de chegar ao escritório, os governos mundiais começaram a organizar reuniões de emergência. Eles estão tentando descobrir uma maneira de lidar com o desastre da perda do GPS. E é realmente um desastre. Veja por si mesmo. Os serviços de emergência não conseguem chegar aos locais dos acidentes com a rapidez que deveriam. Os bombeiros não chegam a tempo de apagar incêndios devidamente. E os paramédicos chegam tarde demais para salvar a vida das pessoas. Milhões de caminhões, navios e trens não podem mais ser rastreados. Toda a infraestrutura da nossa sociedade, que se tornou dependente demais do tempo preciso, começa a entrar em colapso. O sistema bancário está prestes a desmoronar, porque as transações financeiras dependem do tempo mais do que qualquer outra coisa. Sem o tempo preciso, todas as redes controladas por computador estão em risco. E hoje, existem pouquíssimos sistemas que não dependem de computadores. É por isso que na hora do almoço, a internet no seu computador para de funcionar completamente. Todas as informações que você armazena na nuvem são perdidas. A eletricidade está novamente desligada. Desta vez para sempre. O tratamento computadorizado da água falha e os engenheiros precisam usar um backup manual. Você percebe que não pode mais trabalhar nessas condições e decide voltar para casa. É mais fácil falar do que fazer.
todos os semáforos mudaram para o vermelho padrão e as ruas da cidade se transformaram em um grande e imóvel engarrafamento. A aviação provavelmente está sofrendo mais dentre todos os outros setores. Até agora, vários aviões já caíram devido à falha do GPS e o restante dos voos foi cancelado ao redor do mundo. À noite, fica claro que o mundo moderno sem GPS nada mais é do que um caos. Transporte, finanças, comunicações, computadores, a perda de satélites GPS influenciou todas as áreas da vida. Existem alguns sistemas de backup, mas só alguns, e eles podem funcionar somente por algumas horas, o que significa que é apenas uma solução de curto prazo. É por isso que depois de vários meses ou mesmo semanas, os fornecedores de alimentos já têm grandes problemas de entrega e as pessoas sentem a falta de artigos básicos. Os preços da maioria dos produtos dispararam e tornou-se difícil encontrar mercadorias importadas nos supermercados. Em outras palavras, se todos os satélites GPS falharem um dia, o desenvolvimento tecnológico do mundo retrocederá décadas e a perda total seria imensa. Tá legal. Devo dizer que o mundo sem GPS parece assustador e eu não gostaria de viver nem um dia dessa experiência. Mas o mais surpreendente é que essa mesma situação já aconteceu uma vez, e foi em janeiro de 2016. Devido a um erro de manutenção, 16 satélites tiveram seus relógios ajustados incorretamente. A diferença foi de meros 13 microsegundos, ou seja, 13 milionésimos de segundo, como isso. Não, mais curto. Isso. Bem, tanto faz. De qualquer forma, o erro foi corrigido rapidamente ao ligar os sistemas de backup. Mas, mesmo que à primeira vista esse erro pareça insignificante demais para se preocupar, evocou o caos em toda a América do Norte e a confusão durou mais de 12 horas. Várias regiões dos Estados Unidos e do Canadá informaram que seus rádios e equipamentos do Departamento de Polícia e bombeiros não estavam funcionando e as redes de energia também não estavam operando adequadamente. Felizmente, os especialistas conseguiram resolver esses problemas com rapidez suficiente. Ao mesmo tempo, esse deslize teve um efeito mais duradouro do que o esperado. A rádio digital BBC não funcionou por 2 dias inteiros. Agora que entendemos o impacto, que tal conhecermos alguns fatos interessantes sobre o satélite GPS? Até agora, foram lançados 74 satélites GPS. 31 deles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, ajudando você a encontrar o caminho de volta. 9 são satélites reserva. 2 estão sendo testados no momento. 2 não sobreviveram ao lançamento e 30 já se aposentaram. O quê? Eles recebem uma pensão ou algo assim? O número mínimo de satélites GPS necessários para suportar todo o sistema de posicionamento global é 24, mas o receptor GPS precisa de apenas 4 deles para descobrir sua localização em 3 dimensões. Se houver 3 satélites disponíveis, o receptor GPS ainda tentará adivinhar onde você está. Embora, se você estiver ao nível do mar, esse palpite será surpreendentemente preciso. Antes de ser chamado de GPS, este sistema tinha o nome Navistar. E o primeiro satélite Navistar já estava no espaço em 1978. Infelizmente, um dos satélites lançados não chegou à órbita, mas, pensando bem, ainda é um bom resultado. Quanto a um satélite GPS totalmente desenvolvido, foi lançado 11 anos depois, em 1989. E, embora pareça que seu carro use GPS há muito tempo, essa inovação não apareceu nos veículos comuns até 1996. Antes disso, usávamos mapas em papel. Alguém se lembra disso? Hoje em dia, você pode comprar sapatos com GPS para garantir que alguém o encontre se você se perder. Brincadeiras à parte, esses sapatos foram projetados para rastrear pessoas com problemas de memória. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe-o com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida.